Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida. Hoje eu estava e estou meditando sobre uma circunstância da vida humana, uma circunstância que está fora do nosso controle. Sabe, existem situações que passamos porque nós cometemos algum erro e simplesmente a reprodução desse erro acaba vindo situações na nossa vida. Existem situações na nossa vida que são ocorridas por causa de escolha, de decisões. Mas, queridos, na Bíblia e na vida nos demonstra também que existem situações que estão totalmente fora do nosso controle, que simplesmente sobrevêm sobre a minha vida e sobre sua vida e sobre sua família ou sobre minha família. Eu lembro-me do livro de São João, capítulo 9, a história de um jovem cego de nascença. Ele era cego porque nasceu cego. E a própria palavra diz que ele não era cego porque os pais pecaram, porque ele pecou, por causa de diversas circunstâncias, não. A Bíblia simplesmente diz que ele nasceu cego. Simplesmente assim. São situações totalmente fora do controle. E além de ele ser cego, ele também praticava o ato de esmola, pedia esmola no templo. Queridos, e quando Jesus foi questionado sobre a vida daquele jovem cego, sabe o que Jesus respondeu? Isso não foi porque os pais deles pecaram, nem porque ele pecou. Isso que está acontecendo com ele é para a manifestação da obra de Deus na vida dele. O interessante, querido, que eu quero compartilhar com você neste momento, é que algumas situações vêm na nossa vida que simplesmente é para a manifestação da glória de Deus. Não foi por causa de pecado, não foi por causa do diabo, não foi por causa de Deus, não foi por circunstâncias de A, B, C. Não. Simplesmente sobreveio fora do nosso controle para a manifestação da obra de Deus. Eu nasci no ano de 1987, em abril especificamente. Nasci numa família de boa. Meus pais, eles tinham condições financeiras. Meus pais, eles viviam bem. Meu pai trabalhava numa grande empresa de construção civil. Minha mãe trabalhava numa grande rede de supermercado. E os dois me tiveram. Meu pai e minha mãe se conheceram desde a sua infância. Minha mãe tinha 9 anos, meu pai tinha 10. E eles começaram a namorar na sua adolescência, casaram na sua juventude. E tiveram 3 filhos e eu sou caçula de 3. E 2 anos após o meu nascimento, meu pai ele entrou no banheiro da nossa casa e ele sofria, de uma condição de saúde muito ruim. Ele sofria de ataques epiléticos por causa de um problema neural. E meu pai respeitou a recomendação médica, entrou no banheiro, trancou a porta e usou do banho. E no momento da sua asepsia, ele teve uma dessas convulsões. E ele caiu e com a língua embolada e com toda aquela situação que ele estava passando, a água caindo no seu rosto, meu pai entrou em processo de óbito. Minha mãe percebeu que a água caía e muito tempo estava demorando para meu pai fazer qualquer outra situação naquele banheiro. Minha mãe bateu desesperada. E minha mãe percebeu que alguma coisa estava errada. Fui para a rua, conseguiu encontrar meu tio, irmão de meu pai, eles arrombaram a porta, pegaram meu pai naquele estado dele, saúde, colocou nos braços de minha mãe e minha mãe teve o desprazer de ver o marido dela morrer nos braços dela. E quando meu pai veio a falecer, eu tinha 2 anos, como eu já te contei nessa história. Minha mãe ficou totalmente traumatizada, posso dizer que ela teve um trauma psicossomático naquele momento. Uma situação tão complicada na mente de minha mãe, que minha mãe começou a viver de uma forma estranha a partir daquele momento. Minha mãe parou de fazer sua asepsia, parou de escovar o dente, parou de cuidar das suas vestes. Minha mãe parou de ir trabalhar, começou a ficar em casa. E depois de alguns meses em casa, infelizmente, minha mãe seduzida pelo desejo de buscar a felicidade da maneira errada. Minha mãe começou a usar substâncias psicoativas, drogas. Eu, com 2 anos de idade, perdi meu pai para a morte e comecei a perder minha mãe para as drogas. E conto a você que dos meus 2 anos de idade até meus 10 anos, que foram 8 anos vendo minha mãe usando drogas, foram situações complicadas. Situações que estavam fora do meu controle. Eu era uma criança de 2 anos e crescendo até meus 10 anos e vendo várias situações terríveis. Eu vi minha mãe se drogando, indo para noites da rua, e eu, criança, junto com meus irmãos, indo que buscar ela para ela voltar para casa, porque minha mãe não voltava para casa. Eu não tinha uma mãe que me levava para a escola. Eu não tinha uma mãe que puxava minha orelha porque eu fiz coisas erradas. Eu não tinha uma mãe presente.
Pelo contrário, eu via minha mãe usando umas substâncias que fazia com que ela ficasse estranha. Eu lembro-me que quando eu tinha lá para meus 8 anos de idade, depois de longos anos vendo minha mãe usuária de droga, eu descobri que minha mãe, ela passou a vender o seu corpo para utilizar de drogas. E eu via homens indo na minha casa e tendo situações e cenas totalmente estranhas. Querido, querida, talvez você está passando por situações complicadas desde o seu nascimento. Eu entendo você. Eu nasci numa família que para mim era maravilhosa e que de repente algumas circunstâncias fora do meu controle fez com que minha família ficasse completamente diferente. Morte, drogas, uma busca sexual totalmente distorcida. Eu tive o desprazer de ver isso desde os meus 2 anos aos meus 10 anos. Mas antes de eu completar meus 10 anos de idade, em fevereiro de 1997, minha mãe teve um encontro com Jesus. E você sabe como minha mãe estava? Não, eu vou te dizer. Minha mãe estava com um abadá se preparando para ir para o carnaval, fevereiro de 1997. Minha mãe estava com sua mochilinha com drogas. E desse jeito minha mãe foi naquela igreja. E desse jeito minha mãe teve um encontro com Jesus. Porque Jesus quer ter um encontro com você. Do jeito que você está, do jeito que você é, com todos os seus problemas, com todas essas situações que você acha que não presta, que não é legal, que eu precisava mudar. Não, não. Jesus não quer que você mude para Ele. Jesus quer ajudar você a mudar juntamente com Ele em nome de Jesus. Deixe Jesus fazer um milagre na sua vida. Jesus fez um milagre na vida de minha mãe. E com meus 10 anos eu tive o privilégio de voltar a ter uma mãe. Que Deus continue te iluminando e me iluminando. E amanhã teremos outro bate-papo. Mas o importante é, Deus pode mudar a vida. Deus pode tirar situações adversas fora do seu controle e transformar em bênçãos. Por quê? Porque tudo isso está acontecendo para a manifestação da obra de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Até a próxima, que Deus te abençoe.